Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e hoje estamos aqui para falar um pouquinho dessa obra tão fantástica que é o Rei Leão, que eu finalmente assisti o live action, agora 2019, que eu tava esperando muito, tava aguardando muito, infelizmente não consegui ver na estreia, fui ver uma semaninha depois aí, mas cá estamos, finalmente assisti, e hoje a gente vai falar um pouquinho do que eu achei, das minhas impressões dessa revitalizada, dessa nova versão desse clássico dos anos 90 ali, dos anos áureos das animações da Disney. Então vamos lá, galera, antes de qualquer coisinha, se você gosta das nossas análises, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu joinha, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando postarmos vídeos novos aqui no canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possamos cada vez mais espalharmos o café pelo universo. Vamos lá então, galera, eu tô um pouco atrasado em relação ao tema, mas eu acho importante eu falar porque eu sou um fã muito fanático com o Rei Leão, com a obra original ali, dos anos 90. É uma animação fantástica e que, com certeza, uma das animações mais bonitas da Disney, de todos os tempos, não só da época. E o filme finalmente foi lançado e a gente vê aí que ele tá gerando algumas polêmicas, e existem algumas opiniões um pouco controversas em relação ao filme em comparação com a obra original. Quem assistiu meu vídeo reação, aquele primeiro trailer que saiu, que eu vou tentar deixar aqui no card, aqui em algum lugar pra vocês verem, caso ainda não tenham visto, vocês viram que eu me emocionei bastante vendo aquele trailer, mas já naquele vídeo eu comento com vocês que eu fazia parte daquela galera que não entendia exatamente se era necessário refazer a obra, o Rei Leão, visto que a animação ainda era tão atual, era uma animação tão bonita e que ainda funciona tão bem nos dias de hoje. Então assim, de lá pra cá, algumas coisas aconteceram e tal, eu repensei um pouco certas coisas, e é importante ressaltar aqui, em relação à necessidade, talvez não houvesse necessidade artística de ser refeito. E sim, talvez não exista uma necessidade artística, e sim, os traços, o estilo artístico adotado, não só pelo Rei Leão, mas por todas as animações da Disney da época, ainda funcionam muito bem. E se você colocar pra qualquer criança assistir hoje em dia, a criança ainda vai gostar, ainda vai conseguir se identificar e aproveitar aquela obra. Mas existe uma necessidade econômica, e isso é muito real. Você tem como pegar aquela animação original sem refazer ela em live action, sem refazê-la de alguma forma, e sem precisar recriar aquilo ali e fazer $1 bilhão com aquilo? Então, assim, economicamente falando, existe essa necessidade. Porque, cara, eles têm uma mina de ouro na mão, a Disney tem algumas das propriedades intelectuais mais incríveis da história, não só da cinematografia, mas da cultura pop de um modo geral hoje, principalmente que eles estão comprando aí até a gente, se deixar. Mas eles têm essas animações, eles têm essas animações antigas deles lá engavetadas, que são minas de ouro, e que eles têm como monetizar em cima disso de alguma forma. Então, economicamente falando, sim, existe a necessidade de fazer isso, porque infelizmente não tem como eles fazerem $1 bilhão com a animação clássica. Eles têm... Aí você pode virar pra mim e falar assim, ah, Mariano, mas eles poderiam criar algo novo. Mas o novo, por mais novo que ele seja, ele não tem o apelo nostálgico que o original tem. E é isso que torna essas obras tão cativantes e tão necessárias economicamente falando hoje em dia. Porque quando vocês vão relançar o Rei Leão, você muito mais do que atrair o público novo, que é a quem essa obra nova quer atingir, que é a molecadinha que nasceu ali depois dos anos 2000, depois dos anos 2010, e que não tiveram exatamente contato com o Rei Leão na época do seu lançamento, eles vão atingir também os pais dessas crianças, que são quem tava lá naquela época, que somos eu, vocês que estão aí, pessoal com mais de 20 anos, que cresceu assistindo o Rei Leão, e que agora novamente vai no cinema assistir de novo. Então você consegue capitalizar o melhor dos dois mundos. Você consegue atingir um público novo, tornando aquela marca novamente relevante, conseguindo vender em cima daquilo, vender boneco, vender Blu-ray, vender lancheira, mochila, tudo, sem necessariamente ter que criar algo do zero e torcer para que dê certo. Vocês entendem? Então, economicamente falando, sim, faz muito sentido eles estarem relançando todos esses clássicos. Visualmente falando, em termos de direção artística, o desenho, ele é algo que me agrada mais, não só no caso do Rei Leão, mas como as animações de modo geral, porque eu sou um fã muito grande de animação feita em desenho, feita à mão, por assim dizer.
Tanto que um dos filmes que eu mais gosto da Disney, visualmente falando, é um filme lá de meados da década de 60, de 63, 64, que é o Espada Era a Lei, que conta a lenda do Rei Arthur e tal, que, bom, uma parcela significante do público, eu acredito, de vocês aí, que já tenham assistido em algum momento. Se não assistiram, procurem, é fantástico, tem um apelo visual incrível, sabe? É muito bonito de verdade. E se a gente for comparar o filme O Rei Leão com o desenho O Rei Leão, com a animação O Rei Leão, apesar do live action, que não é live action, porque não tem nenhum animal de verdade ali nas filmagens, essa nova versão, ela tem limitações que uma animação não teria, entendem? Então assim, a animação nova, por mais que não sejam animais de verdade, a intenção é que se pareça o máximo possível. Então você não tem certas liberdades criativas, liberdades artísticas que um desenho tem. Então é por isso que, nesse sentido, o clássico ele é tão mais apelativo e ele é tão até mais mágico do que o novo. Eu gostei muito da nova versão, mas ele ainda tem algumas coisas ali que me incomodam um pouquinho. Porque assim, quando você vai ver essas novas versões dos clássicos da Disney, você meio que mais ou menos já sabe o que esperar. Vão ser uma versão quase que milimetricamente igual da versão em desenho que você tinha, só que agora numa pegada mais realista, com atores de verdade, no caso do Rei Leão, com leões em CGI simulando animais de verdade ali no caso. Mas eles têm limitações que assim, a animação do Rei Leão ela é extremamente colorida, ela é extremamente mágica, ela é um musical maravilhoso, tanto que eu morro de vontade de ir no teatro assistir aquele musical que de tempos em tempos acaba fazendo tour aí pelo mundo e vez ou outra vem aqui no Brasil, vai ali pra São Paulo e tal, que eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de assistir, mas que no novo eles infelizmente não tem como fazer. E não, assim, e não se engane, não quer dizer que o filme novo ele também não seja lindo, não seja mágico. Nos 3 primeiros minutos de filme, quando começa a tocar o tema principal e mostrando toda aquela abertura, eu desabei. Eu não aguentei, comecei a chorar e tal, uma merda. Então assim, ainda tem esse apelo nostálgico muito grande. Tanto que e é interessante falar que o diretor Jon Favreau, ele postou no Twitter esses dias atrás, uns 2 ou 3 dias mais ou menos, uma foto que é daquela parte de abertura do sol nascendo na savana africana. Ele disse que aquela é a única cena que foi capturada de uma cena real na África, que foi filmado de verdade lá na savana africana para eles poderem capturar aquela parte do sol nascendo. Então muito interessante saber disso. E é mais interessante ainda saber que mais nada ali era real, porque tem coisas ali que pra mim haviam sido filmadas de alguma forma em cenários reais e tal, e depois, obviamente, eles animavam ali, faziam as modificações, mas não, é tudo CGI. Eu assisti a versão dublada do filme, aí você vai falar assim, menino, mas por que você assistiu dublado? Porque quando eu era criança, eu assistia animação dublada. Eu não era uma criança pedante que ficava, mas eu quero ver o áudio original, porque eu quero ver transpassar a atuação do ator que tá ali por trás daquilo. Cara, quando eu ia ver animação, eu gostava de ver animação dublada, porque eu era uma criança normal como qualquer outra. Talvez eu tenha me tornado esse adulto pedante, um pouco, talvez. Eu ainda gosto muito de dublagem para certas obras, para outras nem tanto. Então existem obras e obras e obras que eu acho que elas são feitas para você assistir dublado e outras nem tanto. O Rei Leão, acho que como eu tenho uma conexão muito grande com a obra original, talvez fosse o caso de eu ter ido assistir legendado, porque se tem algumas das coisas que eu mais estranhei foram os dubladores, porque obviamente são todos diferentes. Uma boa parte do elenco ali dos dubladores do Rei Leão original já nem tá mais vivo, não tá trabalhando mais. Então assim, era de se esperar que fossem outros dubladores. E eu não tenho problema nem com o elenco principal tanto, eu não tenho problema com o dublador do Simba, da Nala, da Sarabi. Eu sinto muita falta, por exemplo, de personagens que eram muito mais expressivos. Eu sinto falta do dublador original do Scar, eu sinto falta do dublador do Rafiki, um pouco até do Mufasa. Porque pra mim ali, os novos dubladores ali dos personagens principais, por assim dizer, que são ali o Simba e a Nala, pra mim tá perfeito, eles mandam super bem e tal, mas ainda não são os originais. Então isso surge um pouco daquela estranheza, principalmente porque nas músicas eles mudam um pouco
não as músicas em si, mas eles mudam um pouco o ritmo com o qual elas são cantadas. Então, você tá esperando um negócio, aí você meio que dá uma travada ali no meio, sabe? Que você pega ali, que você tá esperando que você vai cantar junto com ele, e aí, de repente ele estende um pouquinho mais uma nota e tal. E é tipo assim, é uma reclamação imbecil da minha parte, porque assim, é uma coisa que aconteceu comigo, mas que muito provavelmente não vai acontecer com mais ninguém que tá vendo o filme agora e que não é tão fã fanático de O Rei Leão. Só aquele moleque que decorou as letras todas, sabe? Ficava cantando e tal. Mas enfim, voltando pra parte de dublagem, então assim, os dubladores originais, eles eram um pouco mais expressivos. O Scar, ele era muito mais cínico, até porque o dublador, ele capturava muito bem a coisa do Jeremy Irons, que depois, futuramente, eu vim assistir O Rei Leão com o áudio original. E o Jeremy Irons, ele tem um sarcasmo na voz no momento em que ele vai interpretar o Scar, que o Jorge Ramos, ele capturava muito bem essa coisa do Jeremy Irons, naquele sarcasmo, naquela empáfia na voz na hora de falar, que você não tem tanto na nova dublagem. Que assim, a pegada é diferente também. O Scar, ele é um pouco diferente, ele não é tão aquela coisa que tá sempre cansado, que se acha tão mais inteligente do que todo mundo à volta, apesar da linha de diálogo dele, das linhas de diálogo dele sempre mostrar isso nas falas, mas não passa tanto isso na interpretação. Então talvez se eu tivesse assistido o filme com a dublagem americana, como eu não tenho tanto essa conexão com os dubladores originais da obra em inglês, que também são incríveis, tinha o James Earl Jones, enfim, também é uma obra ímpar na sua dublagem original, talvez eu não tivesse tido tanta estranheza em aceitar os novos dubladores. Artisticamente falando, de novo a gente falando da parte de animação contra o live action, a animação ela tem um monte de liberdades que o live action não consegue tomar. Que é muito fácil de você entender quando a gente pega uma obra também recente, do finalzinho do ano passado, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu acho que ele chegou aqui no Brasil ainda no começo desse ano, se não me engano. Que tá aí no nosso serviço de streaming aí mais famoso até o momento. Se vocês quiserem ver, tem lá pra vocês assistirem também. Então, Homem-Aranha no Aranhaverso, eu lembro que ele cativou muitas pessoas na época. E muita gente falando, putz, é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos e tal. E eu acho uma comparação difícil de se fazer. Porque a animação, o Homem-Aranha no Aranhaverso, ele tem uma série de liberdades criativas que são impossíveis de você trazer pra um live action. Então, assim, é por isso que eu acho uma comparação um pouco injusta quando você compara uma obra que ela é realista com uma obra em animação, que ela não tem nenhuma obrigação com a realidade. Tanto que no Homem-Aranha no Aranhaverso eles fazem uma série de referências ao Homem-Aranha do Tobey Maguire, inclusive. Que inclusive pra mim aquele Homem-Aranha que aparece lá, o Homem-Aranha já gordo, barrigudo, é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, entende? Só que ele vem pra um universo em que tudo isso pode ser muito extrapolado, em que no caso do Rei Leão, em que as músicas podem ser muito mais coloridas, podem ser muito mais dinâmicas, uma coisa incrível e tal. Então assim, eu acredito que esse novo Rei Leão, ele ainda assim é uma excelente escolha pra você levar a molecadinha pra poder assistir hoje, pra você ir de família, ir com a galera pra poder assistir, porque é uma obra incrível ainda assim. Eles conseguiram trazer muito do espírito do original pra nova versão, e ele é tranquilamente, se a gente fosse tentar quantificar em nota, esse novo Rei Leão, ele muito provavelmente ele é um 8,5, 9 de 10, entendem? Enquanto não tem jeito, a animação original ela ainda é 15 de 10, 20 de 10, ela é extremamente icônica. Pra mim o novo, ele não se iguala e nem supera o original em nenhum aspecto, mas ele ainda assim vale muito a pena de ser visto. Não é porque ele não é melhor do que o original, porque ele não é tão bom quanto o original, que ele não deva ser apreciado. Eu acho que ele é interessante de você assistir, até pra você ter um parâmetro de comparação aí, talvez pra você poder entender o porquê que a obra original ela vale tanto a pena. E o porquê que talvez você deveria ter, tipo, depois que você levar a criançada pra assistir esse novo, que eles já se interessaram por aquilo ali, às vezes até mostrar o original pra molecadinha, pra que eles possam ver também e aproveitar aquela obra que você curtia tanto quando você era criança. Então assim, eu acho que apesar dos pesares ainda funciona muito bem. Eu vi muito pessoal se apegando e reclamando muito da questão de expressões faciais, que obviamente animais de verdade, eles não têm tantas expressões faciais, ou eles têm tipo expressões faciais nulas,
ou muito menos do que um humano tem normalmente. Então assim, eu acho que eu fiquei reparando nisso porque eu tinha visto as pessoas falando, mas eu acho que se talvez você for sem pensar nisso, muito provavelmente esse tipo de coisa vai passar um pouco mais batida por você, se você for um público geral, um público mais comum que tá ali só pra poder consumir a obra e não tanto pra ficar analisando ela o tempo todo. Realmente ainda vale muito a pena, vale você pegar as crianças, ou vale até você, que às vezes é um adulto aí que tá com vontade de ver e às vezes não tem um sobrinho, um filho pra poder levar. Pode ir sozinho, cara. Eu tenho certeza que você ainda assim vai conseguir curtir e tal. A menos que você seja muito chato e muito apegado com a obra original. Eu sou muito apegado com a obra original e ainda assim consegui aproveitar muita coisa. Não é a obra perfeita, que todo mundo esperaria que seria. Mas já era de se imaginar que não seria perfeito e maravilhoso como é o original, por todos os fatores que eu já comentei aqui anteriormente. Mas ainda assim, é um filmaço e que vale a pena ser revisto, de verdade. Até pra você poder lembrar do original e às vezes voltar pra casa e reassistir ele também, assim como você pode fazer as crianças que você possivelmente leve com você no cinema pra reassistirem também. Então é isso, galera. Vocês já viram o Rei Leão? Ainda não viram? Estão pensando se vão ver? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tiveram coisas no filme que te incomodaram? Não tiveram? Você conseguiu aproveitar a obra sem ficar parando pra prestar atenção nessas coisinhas que eu citei aqui? Comenta aqui embaixo, fala comigo. Se você gostou do vídeo, joinha, se não, dedão pra baixo, acontece. Se inscreva no canal caso ainda não seja, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação quando postarmos vídeos novos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que possamos cada vez mais espalharmos o café pelo universo. É isso então, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. De verdade, um grande abraço a todos. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.